Bom, gente, então essa aula vai ser sobre expressions, é um assunto que ele talvez não seja usado no dia a dia pela imensa maioria de quem está assistindo esses vídeos, mas eu acho que é importante saber, em primeiro lugar, que existem e que quando vocês forem usar, que vocês tenham alguma noção, alguma pista de como aplicar essas expressions nos problemas que vocês estão tendo, tá? Na maior parte das vezes, eu imagino, tá, que o cenário de vocês precisarem usar essas expressions seja mais ou menos assim: vocês querem fazer alguma coisa, aí vocês vão ali no Google, digitam o problema que vocês estão tendo e a resposta que é oferecida para vocês envolve o uso de expressions. E aí vocês talvez não precisem entender exatamente o que aquela expression faz, mas vocês vão precisar saber onde copiar, onde colocar cada parte dessa expression. Então é assim que eu tô vendo essa aula, tá? Muito mais como um olá mundo, né? Um primeiro contato, do que em realmente vocês se apropriarem desse assunto, até porque é uma linguagem de programação e seria, acho que, um assunto bem mais extenso do que esse vídeo aí. Bom, o outro recado é o seguinte: como é uma linguagem de programação, e eu imagino que a maioria das pessoas que está vendo esses vídeos não é programadora, não tem experiência com esse tipo de trabalho, talvez vocês achem um pouco confuso, porque é uma outra área, um outro tipo de trabalho, tá? Então eu vou tentar explicar da melhor forma que eu conseguir. Se alguma coisa não ficar claro, os alunos da disciplina presencial têm os meus contatos. Por favor, entrem em contato comigo e eu vou tentar explicar de outro jeito, explicar da melhor forma que eu conseguir. Se não, dá para a gente tentar conversar pelas plataformas ali, pelos fóruns ou outros canais que estejam disponibilizados, tá? Mas se no primeiro momento vocês acharem que não ficou claro, assistam toda a aula, não ficou claro, dá uma pausa, deixa passar um dia e no outro tenta de novo. Com repetição, eu acredito que as coisas podem ficar um pouco menos nebulosas, tá? Para quem já programa, as expressions do After Effects, elas têm uma sintaxe um pouco diferente da... Não é que a sintaxe seja um pouco diferente, é um sistema de programação, digamos assim, uma IDE de programação bem diferente de qualquer outra que vocês estão acostumados a usar, vocês, que eu digo, as pessoas que trabalham com programação, porque ela mistura a interface do usuário com a linha de programação. Se alguém aqui lembra do Flash, é muito parecido, tá, com o Flash, onde tu tinha as expressions, onde tu tem as linhas de código associadas a, a, um, a uma parte da interface do usuário. Eu vou falando disso à medida que a gente for avançando nos exercícios, tá? Mas então vai ser essa a intenção da aula, e ela vai ser dividida em três partes, tá? A primeira eu só vou fazer uma demonstração com as expressions, vocês podem acompanhar todas as três, vocês têm material para acompanhar todas as três, tá? Então a primeira vai ser só uma demonstração com as expressions, a gente vê elas funcionando. Na segunda, a gente vai usar aquele arquivo do primeiro exercício do pátio com a bola, a gente vai fazer com que a sombra da bola tenha uma relação de proporção com a propriedade y, da posição em y, e na terceira a gente vai fazer um loop infinito, que é uma função do After Effects. Tá? E não vamos avançar assim demais nas expressions, tá? A gente vai ficar limitado ali a uma linha, tá, de código. Bom, vamos começar com essa primeira composition aqui, tá? Ela só tem essa bolinha, acho que dá para deixar em full aqui, tem só aquela bolinha do cachorro, que a gente animou no primeiro exercício. E aí eu vou pedir que vocês façam o seguinte, que vocês criem uma caixa de texto. Só vamos trocar aqui a cor para vocês enxergarem melhor. Vou colocar aqui e vou escrever, pode escrever qualquer coisa, tá? Vou colocar expressions. O texto vai sair. Então pode escrever realmente qualquer coisa. Para demonstrar o que essas expressions fazem, tá?
Lembra quando a gente naquela aula da cidade, do carro, a gente usou, a gente fez o parent das rodas para o carro, a gente usou isso aqui, né? Ou essa espiralzinha. A gente também pode fazer a ligação de uma propriedade específica com outra propriedade. Então, a propriedade de uma camada observa o valor ou acompanha o valor, reflete o valor da propriedade de outra camada. E é isso que a gente vai fazer com as expressions. Então, a gente mantém o Alt pressionado e vocês encontrem aqui na camada de texto essa propriedade source text, que é o texto, né, o valor aqui no caso expressions. Mantém o Alt pressionado que vocês vão ver esse botãozinho aqui, essa espiralzinha habilitada. Tá? Ele ficou com o render desabilitado, não tem problema, tá? Só não tem problema mesmo, a gente já vai voltar a ver tudo. Então, o que eu queria pedir é que vocês pegassem essa espiralzinha que se referencia à propriedade source text, que é o conteúdo da caixa de texto, e que vocês levem ela até a position em X da bola. Tá? E aí vocês vão usar a seta aqui de seleção e vão ver que agora o conteúdo da caixa de texto contém a posição em X da bola. E que se vocês moverem a bola aqui, não sei se dá para ver direito, mas a position está em 640 e aqui também. Se eu mover a minha bola para a esquerda, está em 137 aqui, 137 aqui. Então, o que está acontecendo? Eu estou fazendo com que uma propriedade tenha o mesmo valor de outra. E isso acontece por meio de uma expression, que é uma linha de código. Então, para que vocês enxerguem melhor, eu vou colar esse código no bloco de notas para vocês conseguirem enxergar melhor, que ali no After fica muito pequenininho. Tá? Vamos tentar traduzir isso em português, tá? Isso aqui é o que está escrito na propriedade source text da caixa de texto e o resultado é isso aqui. Está escrito o seguinte, que nessa composição, essa aqui, tá? This comp é a forma como o After Effects se refere a esta composição. Bom, essa composição tem um layer que se chama bola-pátio com cachorrinho.ai, que é o nome desse layer. E esse layer tem uma propriedade position. Essa propriedade position, ela tem position em X e position em Y, né? Porque é 2D, se ela fosse 3D, ela teria position em Z também. Mas ela tem dois valores, position em X e position em Y. O primeiro valor, ou o valor 0, é a position em X, que é esse aqui, 137. A position em Y, no meu caso, agora, neste exato momento, é 360. Então, se eu quiser a position em Y, eu só coloco 1 aqui. Tá, não aqui no bloco de notas, né? É aqui na caixa de texto. Vamos ver o que acontece. Não é para dar Enter, vamos combinar? Não é para dar Enter, eu só escrevi e vou clicar em qualquer lugar aqui fora da composition. 360. Então, agora eu estou atualizando a posição em Y. Então, expressions é isso, é uma forma da gente escrever em código o que a gente quer que aconteça no movimento, tá bom? Esse exemplo que eu dei aqui, ele não serve para nada, né? Vamos combinar, a gente não faz muita coisa com ele. Mas vamos tentar agora fazer alguma coisa um pouco mais dirigida. Então, a gente vai abrir esse arquivo, esse projeto. Se vocês não quiserem abrir o projeto, vocês podem só importar a composition, né? Vocês podem fazer file, import e importa o projeto, importa as compositions todas aqui, depois vocês podem botar fora o que vocês não querem, tá? Mas enfim, foi assim que eu fiz, tá? Aí vocês abrem aquele projeto, eu tirei todas as animações da bola, lembra que a gente tinha feito ela passar por trás da cerca e tinha easing, não sei o que mais, agora não tem mais nada.
E eu vou fazer aquela primeira coisa que a gente fez assim logo no início dos nossos vídeos, que é uma animação assim xarope, né? De muda position. Eu vou pedir que vocês só mantenham o y com valores redondos, vamos dizer assim. Então, eu tô com y em 200 e 600. Só porque fica mais fácil de fazer conta, tá? Em vez de 625,8, tá? Põe um valor redondinho ali. Então, essa aqui é a variação de position que a minha bola vai sofrer, é 400 pixels, tá? Ela vai andar 400 pixels e nesses 400 pixels eu quero que a minha escala varie de, vamos ver, de 100 até 47, até 50. Até, vamos dizer que eu quero que ela varie de 100 até 50, tá? Então eu gostaria que ela fizesse essa variação aqui. Deixa eu botar 100 de novo aqui, que eu fiz isso só para ilustrar. Vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou fazer com que a propriedade escala siga a posição em y da minha bolinha. Eu já quero avisar vocês que isso vai dar errado, mas eu queria que a gente tentasse ver por que está dando errado e tentar chegar numa solução, tá bom? Então, vou manter pressionado Alt e clicar no cronômetro, vou levar a espiral até os 600 e aqui tem uma expressão, e essa expressão diz o seguinte: tem uma variável chamada temp. Se vocês nunca declararam uma variável, vocês podem pensar que a variável é como se fosse uma caixa. Aí, cada vez que... E essa caixa contém alguma coisa, no caso aqui ela contém um valor para a escala. Então, a cada frame, esse valor muda. Porque vocês lembram que o After Effects trabalha com keyframes, né? Ele vai de um keyframe até o outro e ele vai interpolando para criar os estados intermediários. Então, cada um desses estados, o valor da position está diferente, o valor da escala vai ficar diferente também, porque ele tem o mesmo valor da position. Tá? Então, é por isso que chama variável, né? Pode parecer besta, mas chama variável porque varia, né? Se não é constante, senão a variável é uma constante. Tá? Então, essa variável aqui, que se chama temp, ela contém essa composição, que tem um layer, que se chama bola, etc, etc, que tem uma propriedade posição em y. Essa variável, temp, o valor dessa variável é um número, tá? Ele vai para escala em x e escala em y. Bom, aqui eu não sei se vocês lembram que eu falei logo no início desse vídeo que o After Effects é meio diferente das outras IDEs de programação, dos outros ambientes de programação. Por quê? Porque não tem nada aqui nessa linha indicando que a gente está falando da escala. Então, se, por exemplo, você nunca trabalhou com programação e como assim, Gabriela? Eu sei que esse temp, vírgula temp se refere à escala. Pois é, não tem como saber. Né? Então, isso é diferente de outros ambientes de programação que deixam explícito que tu está lidando com escala. Aqui não fica explícito. A única forma de saber que esse temp e esse temp se referem à escala é tu ver aqui na interface do usuário que tu está associando essa linha de código à propriedade escala. Então, por isso que é um pouco diferente, tá? Mas é o mesmo valor, né? É uma referência à mesma variável, então a escala em x e a escala em y vai ser sempre a mesma. Se vocês não quiserem, por exemplo, que a escala em y mudem, vocês podem colocar, por exemplo, que aqui vai ser sempre 100, tá? Então dá para fazer isso também. Aí só a escala em x, que é horizontal, né, vai mudar. Tá, o que está acontecendo aqui agora? Vamos fazer aqui aquele recurso ali. Sei, eu acho didático isso, então eu vou colocar aqui, tá?
colocar aqui, caixa. E aí vamos fazer a mesma coisa, text, source, e vamos levar para position em y, que é o que a gente quer observar, né? Porque esse vai ser o valor da escala. Então, vamos ver. Aqui no primeiro frame, está em 600, ele está com escala 600. Aqui também vocês podem ver que está em 600. E aí vai diminuindo até chegar em 200. Bom, a gente quer que de 600 para 200 seja mapeado em 100 para 50. Então, quando tiver em 600, a escala vai ser igual a 100, e quando tiver em 200, a escala vai ser igual a 50. Bom, então vamos ver como é que a gente poderia fazer com que essa relação se mantivesse, né? Com que a gente fizesse que quando a propriedade y tivesse com valor 200, a escala tivesse com valor 50, porque foi o valor que eu achei que ficava bonitinho, e quando o valor da propriedade de posição y for 600, a escala seja igual a 100. Bom, aqui eu vou ter que voltar num conteúdo que pelo menos quem é aluno do design visual da URGS já teve numa disciplina de álgebra. Vocês estiveram no colégio, e se vocês não quiserem, só passem isso, tá? Que é o seguinte, imagina que a gente tem isso aqui então, né? A gente precisa achar uma relação entre a posição em y, que é de 200 para 600, aqui a gente tem a posição, com a escala, que vai de 50 a 100. Então, quando a posição em y está em 200, a escala está em 50, e quando a posição em y está em 600, a escala está em 100. Eu coloquei a escala no eixo y e não a posição no eixo y, isso pode ficar um pouco confuso, porque a variável de saída, o que eu quero saber é o y, e o y é a escala. Eu sei que isso pareceu confuso, mas é que a variável temp é a escala. Então, aqui vocês podem, ao invés de y, vocês podem imaginar que aqui é temp. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos dizer que temp é aquela variável lá do after, tá? Então, podemos colocar isso aqui, ó. É o temp. Então, é a variável que a gente quer saber. Bom, como é que a gente acha a relação entre entre essas duas variáveis, né? Entre a posição, vamos colocar aqui também, ó, só para... E aqui a gente vai dizer que é a position. Vamos dizer que é a position em y, para ficar ainda mais claro. Bom, então como é que a gente acha a relação entre essas duas coisas? A gente vai ter que usar a fórmula da reta, tá? Porque se a gente souber qual é a fórmula dessa reta, que reta? Essa reta aqui. Não sei se o desenho é esse, tá? Mas é mais ou menos isso. Se a gente souber a fórmula dessa reta aqui, se a gente souber a fórmula dessa reta verde aqui, vamos deixar mais contraste, a gente vai conseguir achar os valores de escala para todos os valores de posição em y. É exatamente o que a gente quer. Quando a posição em y for aqui 325, qual é o valor da escala? Então, a gente consegue achar isso usando a equação da reta. A primeira coisa que a gente precisa para achar, para conseguir definir qual é a equação da reta, e sim, eu estou fazendo isso para vocês verem que, nossa, às vezes matemática é útil também. O professor é chato mesmo, tá? Só aguentem. Vamos ver aqui, ó. A gente precisa saber qual é a razão entre essas duas coisas. Deixa eu colocar um valor maior aqui pro... Ó, então, a gente quer saber a relação entre isso e isso aqui. Como é que a gente acha isso? A gente divide uma coisa pela outra, tá? Então, para a gente achar
a inclinação da reta, que é a primeira coisa que a gente precisa para definir qual é a equação dessa reta, a gente precisa encontrar a inclinação. E a inclinação vai ser isso aqui. Vai ser 100 menos 50 dividido, meu Deus, por 600 menos 200, que vai dar 1/8. Tá, então 1/8 é esse m aqui. Então, a gente pode dizer que isso aqui é 1/8. Y1 e x1 a gente também tem. Por exemplo, vamos pegar, sei lá, vamos pegar esse par aqui. Então, aí como é que a gente escreve essa equação da reta? Vamos colocar com outra cor aqui para vocês enxergarem. Tá, a gente vai ter que y menos 50, porque eu estou usando esse par aqui, pode usar qualquer outro, tá? Y menos 50 é igual a 1/8. Ficou feio esse 8, né? Pronto. 1/8 vezes 200. Não, x menos 200. Eu botei tudo que eu tinha nesse 2 ali. Então, essa é a equação da reta. Depois que vocês resolverem essa continha aí, vocês vão ver que a equação da reta é isso aqui. Eita, que bizarro. Tá, ficou feião, mas é isso aqui. Então, essa é a equação da reta. Tá, grande coisa, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que se vocês tiverem um x qualquer, por exemplo, 325, vocês botem o 325 aqui, que vai sair o valor da escala, né? Bom, vamos lembrar lá no after, tá? A gente tem isso aqui. Vamos deixar isso aqui visível ao mesmo tempo. Isso aqui é o valor de x. Isso aqui é o valor da posição da bola em qualquer momento do tempo, em qualquer ponto desta reta aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir isso aqui por 8 e multiplicar por 25. Só que como tem aquele esquema lá de precedência de operadores, que é um jeito da gente dizer que primeiro a gente divide, depois a gente multiplica. Eu vou botar os espaços ali só para ficar mais visível, não precisa, tá? E depois, primeiro a gente multiplica e divide, depois a gente soma e subtrai. É isso que eu quis dizer, eu falei errado. Então, a gente põe o parêntese aqui para indicar que primeiro a gente vai fazer a divisão e depois a gente vai somar. Na real, quem dos espertos aí, né, tipo, nem precisava desse parêntese. Não precisava, mas é só para deixar mais legível, tá? Mas é por isso, não precisa mesmo. Enfim, divide isso aqui por 8 e soma por 25. Da onde é que saíram esses valores muito loucos? Aqui da equação da reta. Se vocês não entenderam isso, é aquilo que eu falei. Dá uma pausa, toma um café e depois volta em outro momento. Então, vamos ver aqui, ó, só vou substituir isso aqui, que agora vocês não estão enxergando, né, porque é pequenininho. E vamos ver, no primeiro frame, 100, e no segundo, 50. Ó, quer dizer, aqui é a escala, né? E aqui, 50. Então, bonitinho. Se eu quiser botar isso aqui, eu posso colocar... Vamos colocar o source para a escala. Então, aqui. Então, começa em 100 e termina em 50. Só de curiosidade, quando y for igual a 300, que eu estava falando, né, 350, ó, a escala vai ser 68 por 75. Se vocês estiverem com paciência, vocês podem testar isso aqui na fórmula, tá? Mas, enfim, qual foi a intenção aqui, além de mostrar que foi útil ter um semestre de álgebra? Tá, sem brincadeira. É mostrar que às vezes a gente precisa usar as expressões, mudar um pouquinho a expressão que o After escreveu para que a gente consiga chegar no resultado que a gente estava querendo.
tá? Então, esse foi o exemplo com o cachorrinho. E o último exemplo, que é um exemplo de uma função que ela tem uma ação muito específica, ela repete o que está ali dentro do intervalo. Ela faz isso. Deus sabe como ela faz isso, mas ela faz isso. O nome dessa função é, vamos ver se eu tenho aqui, esse aqui. Tá? A gente está em outra parte da aula agora. É loop out e ela faz loops entre intervalos. Como ela faz isso, nós não sabemos, a gente só sabe que ela faz, tá? Então a gente vai, para usar essa expressão, a gente precisa habilitar uma propriedade no After que chama time remapping, tá? Então vamos fazer isso juntos, vamos fazer isso em partes para que a gente consiga também entender o que é esse time remap. Eu já tinha feito isso antes, desabilitei aqui, né, essa expressão, essa animação, tá? Mas para vocês verem que ela tá em loop. Vamos ver como é que a gente faz isso. A primeira coisa que a gente vai precisar é de uma pré-composição. A gente fez isso no exercício da bola com o cachorrinho, onde a gente fez uma pré-composição da bola para fazer aquela animação da máscara. A gente vai fazer isso de novo aqui. Então, o carrinho ele tem aquela mesma animação de antes, tá? Ele atravessa a cena, as rodas estão seguindo o carro e eu vou abrir aqui para vocês verem que só tem keyframe no carro. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente fez naquele exercício. Então, eu vou selecionar as 3 camadas, botão direito. Só uma coisa, pessoal. Aqui, ó, eu cropei as camadas, tá? Alt, colchete, tem que selecionar as camadas. Alt, colchete para fechar, para que elas ficassem no tamanho certinho, tá? Então, seleciona as camadas, botão direito, Pre-Compose. Vamos colocar um nome aqui. Eu vou colocar carro Time Remap. E ele criou aqui a Precomposition, vocês estão vendo, ela fica bege. Agora a gente vai editar essa Precomposition, dá 2 cliques aqui na camada. E o que eu quero que vocês façam é que vocês ajustem a duração da composição, fazendo com que a área de trabalho fique do tamanho certinho aqui. Botão direito, Trim Comp Work Area. Em português é, não me lembro, aparar composição. Aparar, tá? Botão direito aqui nessa barra cinza, aparar composição. E aí é só para ela ficar com a duração correta, ver que a animação continua a mesma. Volta aqui para a composition que a gente estava trabalhando antes e vocês vão notar que está com o tamanho correto agora. Então, feito isso, a gente vai habilitar o Time Remap. E para isso, botão direito, Time, Enable Time Remapping. Não sei como está em português, gente, mas seguir pela posição, tá? Seguia pelo atalho, de repente, ó, Ctrl Alt T, quem está com o After em português. Eu não tenho habilitar remapeamento de tempo, não sei, tô chutando, não sei como é que fica isso em português. Ok? Bom, o que o Time Remap faz? Ele mapeia os keyframes. Então, imagina que essa animação, imagina que qualquer composição, tá? Imagina que qualquer composição no After tem um início e um final. Ele tem um monte de keyframe, um monte de camada, mas tem um início e um final. Imagina que o início e o final estão mapeados nestes 2 keyframes da propriedade Time Remap. Então, se eu pegar esse keyframe aqui, que agora está mais ou menos aqui no segundo frame, no segundo, tá? Que está mais ou menos aqui no segundo 2, e se eu levar ele para o segundo 4, o que vai acontecer? Eu vou pegar todos os frames dessa composição e vou esticar o dobro. Então, a minha composição vai ficar 2 vezes mais lenta. Vamos ver. Tá, interessante. Agora, se eu colocar esse último keyframe no 1 segundo, todos os keyframes vão ser espremidos pela metade e a minha composition fica 2 vezes mais rápida. Então, é isso que ele faz. Imagina que é uma sanfona, tá? Então, tu tá esticando e comprimindo os teus
os keyframes da tua composition. Tu pode botar keyframes no meio, tá? Então imagina que tu tem uma cena de explosão, sabe? Tu tem ali um herói do filme, explode alguma coisa, e aí no momento que ele se vira, sai aquela explosão lá e tal. No momento em que a explosão começa, tu pode imaginar que, vou colocar um keyframe ali, e esse keyframe eu vou esticar ele, vou mover esse keyframe para a esquerda. O que vai acontecer? A filmagem da explosão, a duração da cena da explosão vai ficar mais lenta. Então é como se aquela parte ficasse em câmera lenta. Então é esse tipo de recurso que se usa para fazer a aceleração e para deixar mais lento os frames de um filme, tá? Então daria para colocar keyframes aqui no meio também. Convido vocês a testarem isso, tá? Para a gente colocar a nossa expression, então, eu vou voltar aqui para o bloco de notas para vocês olharem e copiarem. Deixa eu aumentar o tamanho aqui da fonte para ficar mais visível. Vamos combinar que o que é maiúsculo, o que é minúsculo. Então, tá? Não é é parêntese, é vírgula, tem que ser igual. Tá? Esse O é maiúsculo e esse L é minúsculo e não tem espaço aqui. Eu vou copiar só. E agora vocês vão aqui no Time Remap, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão manter o Alt pressionado para habilitar as expressions, né? E colar. Ou melhor, vocês vão escrever, né? Eu vou colar. Vocês vão escrever. Tem que ser bem daquele jeitinho. E pronto. E se vocês quiserem que o loop seja mais demorado, vai fazendo assim. Tá? O que é o parâmetro zero nessa expressão? Significa que é loops infinitos. Se vocês colocarem 2, ele vai fazer 2 loops. Vamos ver. Vou colocar 2 aqui. Não. Não sei. Então eu tenho que ler o que significa essa parte da documentação. Fui tentar e não deu certo. Tá, eu achei que isso aqui indicava um número de repetições, mas aparentemente não. Tá, então acho que esses são os exemplos de expressions que servem assim para uma primeira aproximação, né? Acho que dá para vocês conseguirem usar isso quando buscarem as coisas no Google, encontrarem uma expression para vocês colarem alguma propriedade de algum trabalho aí que vocês estejam fazendo. E se vocês tiverem a fim de alguma coisa mais assim, de um exercício mais elaborado sobre expressions, eu vou colocar aqui um vídeo que eu fiz sobre aquela vinheta dos triângulos. Tá, esse vídeo aqui eu coloco o link para vocês, tá? Ver que é o mesmo exercício que a gente fez sobre 3D no After. E também aqui o After tá com After, eu estou usando o After CS6, tá? Mas dá para usar igual. E essa aula está dividida em 3 vídeos, ela é um pouco mais complicada do que essa que a gente estava fazendo aqui hoje. Os vídeos eles são um pouco longos também, tá? Esse aqui que tem 5 minutos, mas tem uns mais longos. E eu vou fazendo passo por passo do raciocínio de fazer toda aquela vinheta de triângulos em 3D, fazer só com expressions, tá? Então, se vocês tiverem interesse, convido vocês a assistirem esse filme. Então tá, gente, era isso. Acho que agora a gente encerra a parte de aprender coisas sobre o After sem ter uma direção. Vamos passar agora para um exercício onde eu vou só largar os materiais para vocês, vou fazer o pedido como se fosse um briefing, né? E aí vocês vão usar tudo isso que vocês aprenderam para fazer o trabalho, mas aí dessa vez sozinhos mesmo, tá bom? Até daqui a pouco.